Olá, meu nome é Marcelo, sou professor de filosofia do Colégio Companheiros de Maryland no curso de IEJA Noturna, e essa é a nossa quarta aula para a sexta fase. E o tema dessa videoaula é a introdução ao pensamento pré-socrático. Os filósofos pré-socráticos foram na verdade os primeiros filósofos e primeiros pensadores que surgiram no mundo antigo, na Grécia Antiga, bem no iniciozinho do nascimento da ciência e da filosofia, ou seja, da reflexão crítica do mundo ocidental. E por que esses pensadores são chamados de pré-socráticos? Eles são chamados de pré-socráticos porque eles vieram antes de um pensador fundamental para a história do pensamento filosófico ocidental, que foi o Sócrates. E a importância do Sócrates foi tão grande que a filosofia é dividida, a filosofia antiga, entre antes de Sócrates e depois de Sócrates. Portanto, nós temos os pensadores pré-socráticos, são aqueles que surgiram antes de Sócrates, e os pensadores pós-socráticos, que são os pensadores que surgiram depois de Sócrates. Então, esses pensadores são chamados de pré-socráticos exatamente por isso, porque eles surgiram antes do Sócrates aparecer na história do pensamento filosófico grego e, consequentemente, na história do pensamento filosófico ocidental. Esses pensadores pré-socráticos, eles se preocupavam principalmente com fenômenos e elementos da natureza. A preocupação deles, a reflexão filosófica deles, versava sobre os elementos naturais. Eles eram chamados de filósofos exatamente porque à época não existia ciência. Mas, na verdade, muitos desses pensadores, se nós hoje em dia fôssemos defini-los, provavelmente nós chamaríamos eles de biólogos, geógrafos, químicos, e não propriamente de filósofos, porque era sobre esses elementos, era sobre os elementos da natureza que eles refletiam, que eles estabeleciam o pensamento crítico deles. Então, alguns pensadores, como Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da história do mundo ocidental, o primeiro filósofo da história da Grécia Antiga, era um pensador, por exemplo, que ele se preocupava com os elementos da natureza. Então, esses filósofos faziam a reflexão deles, estabeleciam o pensamento, a reflexão crítica deles a respeito desses elementos, os elementos da natureza. E por conta desses pensadores, e por conta do tipo de reflexão que eles faziam, é que outras ciências, com o passar do tempo, foram aparecendo, como a geografia, como a biologia, e por essa razão a filosofia é considerada como a mãe das ciências. As ciências se originaram a partir da filosofia, a partir dessa reflexão inicial desses pensadores gregos, a partir dessa ciência, a partir dessa reflexão embrionária sobre todos aqueles elementos que antes do surgimento do pensamento crítico da filosofia tinham explicações míticas, explicações fantasiosas. Portanto, mais uma vez, esses pensadores pré-socráticos têm esse nome por conta disso, porque eles surgiram antes de Sócrates, que é um pensador fundamental para a história da filosofia. Tá legal? Como exercício ou como questão para os alunos que estiverem assistindo essa videoaula, eu gostaria que vocês respondessem duas questões. Primeiro, por que o nome desses pensadores eram pré-socráticos? Por que o nome dos primeiros pensadores eram pré-socráticos? E uma segunda questão, por que a filosofia é considerada a mãe das ciências? Tá legal? Um abraço e até a próxima.